Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos acompanhar, vamos fazer um balanço do que acontece, pelo menos com as expectativas futuras para o preço do boi gordo. Sobre esse assunto, nós vamos aqui de São Paulo, direto a Cuiabá, conversar com Herbert Aguiar, que já está conosco, consultor da Rede Agro. Herbert, antes de mais nada, boa tarde para você. E sempre aquela curiosidade, como é que está o tempo aí em Cuiabá? Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado aí pelo convite. Nós estamos em Tangará da Serra, aqui 240 quilômetros acima de Cuiabá. E pela grata surpresa aqui, a gente teve boas semanas de chuva e o clima hoje está bastante ameno, né? Hoje o sol quase não apareceu. Provavelmente, vindo dessa frente fria no sul, né, trouxe um pouco esse clima também aqui para o Mato Grosso já. Estado de Mato Grosso, portanto, com chuvas sendo pelo menos registradas em boa parte do estado. Isso na pecuária é uma boa notícia, porque também favorece aí a questão das pastagens. É isso, Herbert? Essas últimas 3 semanas, bastante chuvas, né, em toda a região do Centro-Oeste, e o Mato Grosso foi bastante beneficiado. E os produtores vinham já sofrendo basicamente com as pastagens, e isso beneficiou muito boas condições aqui no Mato Grosso. Ajudou bastante aí a formação dessa principal cultura que nós temos dentro do nosso país, que são as pastagens. E além disso, Sérgio, aqueles produtores de soja e milho que tiraram boa parte da cultura do milho para poder fazer cobertura com braquiária, já chegou a hora deles colocarem gado em cima também. Então o mercado aqueceu bastante, tem muita oferta de capim aqui no Mato Grosso e isso está fazendo criar preço na reposição. Quando você fala criar preço na reposição, dar um fôlego para o criador nesse momento, em relação ao boi magro, está melhorando pelo menos a cotação do boi magro, aí, no caso, aí, visando, lógico, o confinamento nesse segundo semestre? A gente viu o ágio aí melhorando mais ou menos uns 20, 25%, tá? Dos preços que estavam sendo praticados até final de março. Isso fez muito o produtor correr atrás, né, de talvez disponibilizar a oferta de bezerros. E quando chega aí grandes grupos atrás dessa reposição, atrás de animais de categoria de 300, 350 quilos, para poder consumir essa pastagem e depois entrar no confinamento, fez uma procura grande, né? Então o ágio desse boi, desse garrote, tem subido cada vez mais e de certa forma até uma dificuldade de encontrar, porque a hora que esses grupos entram buscando rebanhos aí, algumas categorias aí de 5 mil, 6 mil cabeças, alguns compradores aqui no Mato Grosso, é difícil de às vezes você encontrar nenhum único vendedor. Então o pessoal tem que andar longe, tem que subir um pouco no nortão aí para conseguir arrumar esse bezerro, esse garrote. Mas isso está acontecendo agora por causa da braquiária, que está indo bem, houve uma recuperação das pastagens, ou é mesmo a expectativa de preços melhores lá no segundo semestre, lá para frente, Herbert? Os dois, Sérgio. Primeiro é porque o produtor ele precisa, de certa forma, às vezes consumir essa pastagem, né? E fez com que o pessoal que tem a reposição, que tem esse animal, que segurasse essa oferta e subisse um pouco a baliza, a lei da oferta e da procura. Além do mais, a gente está vendo nessa última semana preços na B3, principalmente para o segundo semestre, ali para outubro, já batendo os 250. Isso cria um ânimo de quem vai invernar, de quem vai colocar esse boi dentro do confinamento, fazendo com que anime toda a cadeia. Então é um momento bastante de euforia. A gente já viveu isso em anos anteriores, tá? Para o produtor, a hora que ele olha o custo de boi magro, mas o custo da nutrição com a curva do milho futura também em queda, sinalizando talvez até uma melhora nesse custo, deixa uma margem bastante interessante. Então hoje o produtor olhando preço, boi bolsa, trazendo para a sua região, a margem está na mesa. Cabe agora ao produtor olhar para isso e se proteger. Tá? Esses momentos de euforia são muito benéficos ao produtor para ele poder conseguir fazer o dever de casa dele, que é o gerenciamento de risco. E antes de falar sobre as cotações lá na B3, aliás, antes, não, vou aproveitar agora, porque
Porque tempo é dinheiro, né, Herbert? O vencimento mais curto, 234,10, arroba negociada para o abril, enquanto que o outubro, lá para frente, já bate os 249,50, ou seja, tem uma escalada de preços aí e uma diferença entre os dois de R$ 15,40. É bom observar essa diferença, porque sinaliza, sem dúvida, uma boa margem aí no caso, lógico, considerando todas as questões de custos, né, de investimentos aí, de custos de cada propriedade também, né? Isso, é importante atentar, Sérgio, que né, agora abril, entrando maio e junho, né, a gente fala do período de safra. Ainda teremos provavelmente uma oferta de animais de pastagem vindo para o abate. Então o mercado ele já sinaliza preços menores no curto prazo e quando a gente olha para o segundo semestre, né, período de entre safra, o mercado olha e fala assim, lá na frente a gente não tem pressão de oferta. Então os preços hoje negociados ao redor de 250 estão na mesa. Porém, as confirmações do que irão acontecer no segundo semestre, de oferta de demanda e outras coisas, a gente ainda não tem. Então, o segundo semestre ele está totalmente aberto. Quando que nós teremos uma certeza um pouco maior? Será ali provavelmente em julho. Então, acho que pegar esses 250, esse ágio que tem dentro do preço futuro, é muito importante para o produtor. Bom, você fala para os teus clientes, você orienta teus clientes para observar todos esses fatores, inclusive olhar o mercado futuro, é lógico, a definição ainda está em meados de julho, mas já o ágil oferece uma possibilidade de fazer uma ferramenta ali, de pelo menos fazer um planejamento de garantir uma margem, né? Em que tipo de operação vocês sugerem com essa situação desse momento? Falando mais uma vez, hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia 18 de abril. Né? Você fala para os seus clientes o que exatamente? Sérgio, acho que é importante primeiro, né, dentro do planejamento de comercialização e de gerenciamento de risco deles, as escalas que eles têm dentro da fazenda, é importante ele olhar, por exemplo, esse curto prazo. Os frigoríficos estão ausentes das ofertas de termo, tá? Do produtor conseguir ali já disponibilizar ao frigorífico a venda daquele animal, garantindo escala e garantindo preço. Então, por que o frigorífico não está entrando dentro do termo nesse momento? Porque ele sabe que tem uma oferta considerada de boi e para ele as escalas, por mais que agora nessas últimas 2 semanas as escalas encurtaram, eles estão conseguindo, de certa forma, originar alguns animais. Lógico que a gente viu o preço subindo aí na última semana, R$5, uma média Mato Grosso e média de Goiás também. Quando a gente olha para o segundo semestre, não tem nenhum frigorífico já garantindo oferta de termo, tá? Então, hoje o que resta para o produtor poder usar como ferramenta de gestão de risco é a B3. Então, usar o derivativo ali do boi gordo, fazendo talvez um seguro de preço mínimo, né, um seguro de baixa, ao que ele garanta ali um piso de preço e que se por acaso esse boi vier dar um susto para ele, né, caindo esses preços, ele consiga pelo menos ter uma receita para compensar às vezes o prejuízo que ele está tendo no físico e fazendo isso ele deixa o teto em aberto, ou seja, se por acaso a gente tiver um segundo semestre realmente altista, ele vai ser muito beneficiado porque ele vai estar com o boi dele livre para negociar depois com o frigorífico, que seria o melhor sinal, né? Você pagar um seguro e não bater o carro, sempre é assim que a gente gosta de olhar. E aí eu vou fazer aquela provocação, né? Dois itens aí que a gente sempre fala a respeito do mercado do boi gordo. Mercado a termo nem sempre é favorável ao pecuarista, né? Porque é estabelecido o preço, né? Mesmo que é a futuro ali pela própria indústria, e às vezes o produtor não aproveita uma eventual alta. E o mercado futuro tem um custo, né? Como o seguro, né? Você paga para não usar. Esse custo é muito elevado, e esse mercado a termo ainda é usual nas principais operações Brasil afora? Ô Sérgio, é bem importante esse ponto que você tocou, porque de nada adianta, por exemplo, você querer fazer um seguro de arroba, algum preço mínimo ali dentro da B13, você precisar destinar, assim, por exemplo, R$4 por arroba,
dentro de um boi de 20 arrobas, a gente está falando de R$ 80 por animal, em cima aí de 1.000 cabeças, é um valor bastante considerado, e você não tem caixa. Então, quando o produtor, às vezes, ele não destina um planejamento para ter caixa, para um momento desse, que é oportuno ele ir lá e fazer uma fixação, né, fazer uma proteção, ele não tem, às vezes, essa alternativa. Aí ele tem algumas ferramentas, que seria olhar dentro do frigorífico, né, a questão do termo, ver se aquilo realmente atende ele. Se não for uma alternativa, por conta que o frigorífico, às vezes, está ausente dessa modalidade, ele talvez poderia procurar, às vezes, um banco. Tem estruturas, às vezes, que o banco oferece para ele, em que o banco cobre o custo. Nem sempre é bom, porque sempre tem um custo mais elevado para o produtor, mas é uma alternativa de hedge que ele pode utilizar. E a gente considera sempre colocar dentro desse planejamento, o produtor ele já prepara dinheiro para comprar o boi magro, ele prepara dinheiro para poder comprar a ração, ele prepara dinheiro para poder comprar ali, às vezes, a parte sanitária, operacional e todo aquele capital de giro. Então, ele destinar dentro disso sempre um percentual financeiro para ele poder utilizar, às vezes, o mecanismo, por exemplo, do seguro de preço mínimo, que hoje está favorável. Ontem mesmo a gente rodou operações aí para outubro, protegendo animais ali, preço próximo de 240, 242, a custos abaixo de R$5 por arroba. É um hedge que às vezes se torna oneroso para o produtor, mas ele deixou uma faixa de preço em que hoje a gente consegue defender margem. Isso é importante. Bom, ainda retomando essa questão toda de relação de troca, você estava falando em relação às condições das pastagens, melhorou bastante, né? Isso diminui um pouquinho o peso do custo da produção por arroba, mas também a gente tem a questão de outros custos que são colocados em qualquer operação, até mesmo na questão do confinamento, que é a relação de troca com o milho. Está mais favorável também? Ficou muito mais favorável agora, né, Sérgio? O boi gordo subindo e o milho, ele descolou do boi. Algo que a gente via há 2 semanas atrás era basicamente o boi caía, o milho caía. E quando o milho subia, o boi estava na sua carona, né? E a gente teve agora um descolamento do boi gordo com o milho, favoreceu ainda mais o pecuarista, tá? Então, acho que o momento de fixação de preço para o boi, para ele defender margem. E a tendência ainda do milho se a gente não tiver algumas notícias desfavoráveis, né, a tendência do milho ainda seria de queda. Não, é só para poder encaminhar já para o finalzinho desse bate-papo, que é o primeiro de muitos que a gente certamente vai ter com vocês, né? Geralmente com vocês da Rede Agro, aí, ou em Cuiabá, ou em Tangará da Serra, agora contigo. O momento é de recuperação, recomposição dos preços. Esse um momento significa uma tendência mesmo, ou apenas um esboço de uma reação, como sempre eu friso aqui durante as participações no Tempo e Dinheiro? O que está acontecendo no mercado do boi gordo? Está tendo uma redução de oferta de fêmeas, porque eram as fêmeas que estavam diminuindo ou pelo menos pressionando as cotações, né? Reduzir, o que está acontecendo nesse mercado? A gente já viu ali em janeiro e fevereiro, né, recorde de abate de fêmeas. Em março a gente já teve uma redução. Em abril a gente já vê uma certa destinação um pouco menor dessa categoria de animal para o abate, fruto já de muitos querendo aproveitar o próximo ciclo, né, o próximo ciclo de alta, retendo algumas fêmeas, começando a reter algumas fêmeas, algumas novilhas ali para poder fazer o processo de cria nelas agora para a próxima estação de monta, e isso já são muitos produtores querendo antecipar essa tendência. A gente sabe que a virada de ciclo, ela às vezes não acontece naquela magnitude em que a gente sempre quer, né, de preços melhores. Então, o produtor, alguns querendo aproveitar já esse momento, fruto talvez de olhar margens melhores ali na frente. Então, é uma tendência cada vez mais a gente começar a ver uma destinação das fêmeas para o processo de cria e menor movimentação para o abate. Porém, acho que ainda nós continuaremos em uma pressão de oferta, principalmente vinda aí do segundo semestre, muito macho, que provavelmente será destinado para o abate. E importante, Sérgio, a gente olhar o seguinte: quando a gente tem pastos
quando os animais estão no pasto, a gente consegue segurar. A gente fala o seguinte, o boi ainda tem dono, porém, quando a gente coloca um animal dentro num sistema produtivo, que é o confinamento, esse animal ele tem data de validade para sair. E a flexibilidade para você conseguir, às vezes, segurar ele alguns dias a mais, eleva muito o custo e eleva cada vez mais o risco. Então, olhar para isso é bastante importante para não ser pego desprevenido novamente, né? Os últimos três semestres do ano anteriores, nós tivemos aí de margens negativas. Vamos torcer para que esse último semestre do ano a gente tenha aí uma recomposição de margem que o produtor, o pecuarista, ele está precisando. Está bastante difícil, né, a gestão do caixa deles, para que a gente consiga aí melhorar e sair desse 2023 aí com esse boi subindo. Bom, resumo da boiada, o mercado é altista, mas como sempre requer cautela, é isso, Herbert? Perfeito, acho que é cautela, margem pequena nunca quebra ninguém, acho que é importante a gente olhar para os derivativos em bolsa nesse momento, fazer um seguro de preço mínimo ali é cautela, acho que é bastante importante nesse momento, tá? Existem bastantes estruturas e cuidado sempre com escala, cuidado sempre com os achismos, com esse euforismo de preço de boi subindo, cenários de ciclo de baixa que, né, nós estamos ainda, a gente não vê boi explodindo para cima. Então, acho que assim, seria muita audácia do produtor achar que boi volta aos 300, como alguns já começam a cogitar esse ano. Então, acho que é bastante cautela, faça o dever de casa, faça o gerenciamento do seu risco, saiba se esse boi cair R$10, quanto de prejuízo você vai tomar, tenha essas contas na mão, que provavelmente você terá mais sorte que outros. Herbert Aguiar, falando conosco direto de Tangará, Serra, Mato Grosso, consultor Red Agro. Foi um prazer falar contigo, até uma próxima. Muito obrigado pela participação conosco. Um abraço, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, e por aqui, lembro mais uma vez a todos que nos acompanham e avisem os amigos que façam parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, avise, repasse os telefones de contato do Clube de Assinantes aqui do T&D e faça parte do clube e, além de tudo, curta, comente, compartilhe todas as nossas informações nas mídias sociais que estão à sua disposição. E a todos que estiveram conosco, só tenho a agradecer e até uma próxima. Muito obrigado, até lá.